O Ajax, na linguagem de programação JavaScript, é considerado como uma tarefa de processamento de entrada e saída de dados. O JavaScript apresenta diferentes formas, diferentes padrões de projeto para abordar esses tipos de tarefa, como o uso de callbacks, promises e diretivas async e await. E existem diferentes bibliotecas baseadas em cada um desses padrões, sendo o padrão de callbacks o padrão mais essencial, o mais antigo, o padrão de promises uma evolução dele e as diretivas async e await uma outra evolução bastante utilizada. As callbacks, elas são caracterizadas como um mecanismo de tratamento de entrada e saída e de sistemas não bloqueantes baseados na passagem de uma função como parâmetro e no uso de parâmetros padronizados. Para exemplificar uma API Ajax utilizando o mecanismo de callback, considerem o seguinte código baseado na API do objeto XML HTTP Request, como nós vimos em aulas anteriores. Nesse código, observem que nós temos uma função Ajax que basicamente implementa um recurso bastante parecido com o que nós implementamos anteriormente, com uma diferença. Essa função Ajax, ela recebe um segundo parâmetro, que é um parâmetro identificado como callback. Esse parâmetro callback, ele é um parâmetro que vocês podem entender como uma callback Ajax, que vai ser passada na função que executar o Ajax. E o objetivo dessa função passada como parâmetro é que essa função vai ser executada quando a requisição Ajax for finalizada. Isso é necessário na linguagem de programação JavaScript com o uso de Ajax, dada a característica de que a requisição Ajax é um processo de entrada e saída, e como tal pode ser que ele demore para ser finalizado, para ser concluído, e o JavaScript ele não bloqueia a thread principal, dada a execução desse processo, que é uma característica específica da linguagem. E por causa desse fato dele não ser não bloqueante, ele precisa receber essa função como parâmetro para que vai ser chamada apenas quando o processo de entrada e saída for finalizado. Esse nosso código, vocês podem observar que ele é uma chamada simples à função Ajax. E nessa função de chamada Ajax, nós estamos direcionando a requisição Ajax para o URL https://dummyjson.com/products/1. Essa URL, ela identifica uma API JSON de testes que retorna dados em formato JSON de um determinado produto. Nesse caso, vocês podem observar que a princípio será realizada uma requisição utilizando o objeto XML HTTP Request para o URL da API, identificada como parâmetro na chamada do Ajax. Em seguida, ao ser finalizada a requisição Ajax, vai ser chamada a função passada como parâmetro para a função Ajax, que basicamente ela faz um console log em cima de um JSON parse da resposta. Ao executarmos essa função, o que vocês vão observar no navegador de vocês é que no console log vai ser apresentado o objeto parseado do JSON recebido dessa API. Então é um código bastante parecido com o que nós vimos anteriormente. A diferença só é a questão do recebimento da callback da função Ajax como forma de resposta, de garantir que quando a requisição for finalizada vai ser chamada a função de callback com os dados da resposta da requisição HTTP. Esse mecanismo é um mecanismo padrão de utilização para requisições Ajax e nós chamamos eles basicamente de um mecanismo baseado em callbacks, que você recebe uma função que vai ser chamada toda vez que a requisição for finalizada. Esse mecanismo ele é padronizado na linguagem JavaScript e inclusive na plataforma do Node.js, sendo que diversas APIs implementam esse mecanismo, que é um mecanismo base de funcionamento do JavaScript. Algumas questões associadas a esse mecanismo é o uso de uma callback padronizada. Essa callback, observam que ela recebe um parâmetro, que é o parâmetro de resposta, que é a informação que a função Ajax tem que passar para a nossa função de callback para ela ser finalizada. Ela recebe dois parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro é o URL, o segundo é a callback de sucesso.
Se nós fôssemos implementar mecanismos de tratamento de erros, provavelmente nós teríamos que receber o múltiplas callbacks, uma callback para erro ou para diferentes tipos de erro, e o sucesso da chamada seria a chamada da primeira callback passada como parâmetro. O mecanismo de chamadas AJAX utilizando callbacks, ele é bastante utilizado também em bibliotecas como jQuery e também na biblioteca Axios, que é uma implementação padronizada que todas as bibliotecas baseadas em AJAX provavelmente implementam.